Shabbat Shalom, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje, da Drashá, é a terceira aliança. A terceira aliança. Pai eterno, em nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, Pai, bendizendo o Teu santo nome, porque o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor deseja estar próximo. Ajude-nos, Pai, a compreendermos o Teu plano maravilhoso, o Teu plano perfeito, Pai, para estarmos juntos. É o Teu desejo, Pai, estarmos juntos como uma família, como um Pai que nos ama. Ajude, Pai, o Teu povo a não desperdiçar, a não lançar fora cada uma das oportunidades, Pai, a aliança que o Senhor deseja realizar conosco, para estarmos juntos para todos sempre, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach, capacita a minha vida para falar unicamente o que o Senhor deseja. Seja o Senhor falando aqui, Pai. Eu me coloco em Tuas mãos como instrumento do Senhor, para que o Senhor exerça o Teu querer e a Tua vontade, que é boa, Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem, meus irmãos, é a terceira aliança. Então, nós iniciamos um novo ciclo juntamente com o início da leitura das parashot, das porções que Hashem deixou a nós através do seu servo Moshe. E a cada ano, à medida que crescemos e amadurecemos, nós vamos recebendo novas revelações da parte do Eterno, através de Yeshua e através da Ruach HaKodesh. E a parashá, a porção dessa semana é muito profunda e complexa. Ela envolve toda a gênese, literalmente toda a gênese do mundo, da botânica à zoologia, à antropologia, todo o estudo das raças, enfermidades, alterações genéticas, o surgimento de gigantes na Terra, tudo o que podemos ver e o que não podemos. O início de tudo isto é descrito em apenas 6 capítulos. Observamos tudo como foi criado, a ordem dada à Terra para que criasse animais e toda a vegetação. Essas questões nos deixam claro, irmãos, que a Terra tinha um verdadeiro banco de dados em material genético dentro dela. Quando Hashem deu a ordem para a Terra criar, ele não teve de explicar detalhadamente. O mesmo vemos em relação ao céu e às águas. Esta memória genética era pré-existente. Já estava contido nos elementos, como se realmente uma criação anterior tivesse existido antes do caos, antes do Tohu Vavohu. Mas depois de ordenar tudo isto, então Hashem formou o homem. O nosso material de inicialização também estava nesta memória que a terra trazia. O barro que faz parte de nós, e já temos estudado como o RNA foi desenvolvido no barro e todo o desenrolar de nossa origem minuciosamente feita por Hashem, e que o mal insiste em tentar destruir. Que Hashem guarde as nossas vidas de todo esse mal em nome de Yeshua HaMashiach. Mas o que Ruach HaKodesh deseja nos ministrar nesta drashá, nesta mensagem, é sobre a situação do primeiro casal no Éden. E realmente não temos muito que nos orgulhar do que ocorreu ali, irmãos. O modo como nossos pais se infringiram à ordem de Hashem e o lamentável comportamento que nos legaram, o comportamento que eles nos legaram, com o qual nós devemos lutar e romper todos os dias. O fútil procedimento legado dos nossos pais, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, se você puder, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 18, vejam o que diz. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata ou ouro. Mas antes dessa infração ocorreu a primeira aliança, uma aliança entre Hashem e Adão. E Adão, o primeiro homem,
rompeu esta aliança. Alguns estudiosos deram até nome para esta primeira aliança. Eles a chamam de aliança edênica. De qualquer modo, ela foi quebrada por Adão. É o que as escrituras dizem. Eu gostaria de ler com vocês Oséias, capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler na versão OJB, irmãos, que nos dá uma compreensão maravilhosa. Oséias, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Mas eles são como Adão, transgrediram a aliança. Ali se portaram traiçoeiramente contra mim. A palavra traiçoeiramente, em muitas traduções, é traduzida pelo termo aleivosamente. Aleivosamente, para a transgressão cometida por Adão. É um termo, irmãos, extremamente forte. E eu gostaria de compartilhar com vocês, trazer alguns sinônimos desta palavra para deixar claro a gravidade do que ocorreu aos olhos de Hashem. Eu vou ler novamente o versículo e vou inserir esses sinônimos para que nós possamos compreender juntos a gravidade disto aos olhos de Hashem. Oséias 6, versículo 7. Mas eles são como Adão, transgrediram a aliança, ali se portaram de forma fraudulenta, de forma dolosa, como enganadores, desleais, agiram falsamente, como farsante, foram hipócritas, inconfidentes, infiéis e pérfidos. Os irmãos conseguem perceber como não é agradável nós meditarmos no que se passou naquele jardim sob a ótica de Hashem? Uma traição da confiança, uma deslealdade, uma ação hipócrita, sobretudo a infidelidade de nossos pais em relação a tudo que lhes foi dado e oferecido por Hashem. Existem dois tipos de aliança que Hashem fez com o homem. Uma delas é unilateral, ou seja, não depende de nenhuma ação do homem para se cumprir, com uma aliança que a terra não seria destruída novamente por água. A promessa que foi feita com o sinal para Noé e sua família. Bereshit, Gênesis 9, 16 e 17. Vejam o que diz Bereshit, Gênesis capítulo 9, versículos 16 e 17. O arco estará na nuvem para que, ao olhar para ele, eu me lembre da aliança eterna entre Hashem e toda criatura viva de toda espécie sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda criatura viva sobre a terra. Mas a outra aliança, ela é condicional às ações humanas. É uma aliança bilateral. E Adão rompeu uma aliança que dependia dele também para ser mantida. É mais simples nós compreendermos isto quando nós temos uma aliança de amor com alguém que não desenvolve igual sentimento por nós. Nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra parte nos ame. Isto ocorre em relações íntimas entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos, entre irmãos. E Hashem não mudou esta regra em relação a ele. Ele nos deu, irmãos, o arbítrio. Ele nos concedeu o arbítrio. Nós podemos escolher amá-lo ou não, desejá-lo ou não, querê-lo ou não. Assim é com Yeshua, com as Escrituras, com a Ruach HaKodesh. Em textos muito antigos, nós conseguimos ver a visão de milênios sobre o proceder de Adão. Vejam o que diz o livro de Iov. O livro de Iov, irmãos, é um dos mais antigos livros e ele nos deixa um relato claro de como eles compreendiam a vida de Adão. Mais uma vez eu vou ler na tradução AJB, Iov, Jó, capítulo 31, versículo 33.
Jó 31, versículo 33. Se eu escondesse minha transgressão como Adão, eu vou ler novamente. Se eu escondesse minha transgressão como Adão, escondendo o meu pecado em meu coração. Irmãos, claramente a geração de Iov interpretava Adão como um covarde, uma pessoa com um caráter duvidoso e que não assumia de jeito nenhum os seus delitos. Aliás, ele os escondia. Eu espero que nenhum de nós nos conformemos com este tipo de herança, irmãos. Esse tipo de herança que nós recebemos porque ela está nas bases primordiais da nossa existência. Desde a primeira idade nós podemos observar essa dificuldade de uma criança assumir as suas faltas. Posteriormente, crescemos e continuamos tendo problemas de assumir pecados, erros e delitos. E compete a nós interromper este ciclo maldito, irmãos, em nome de Yeshua. Do contrário, nós seremos também inconfiáveis como Adão. Adão, ele transgrediu a primeira aliança, nossos pais transgrediram a segunda aliança, e agora nós estamos na terceira e última aliança oferecida à humanidade. Irmãos, eu dou graças a Hashem em conhecer Risgalos, Apocalipse, e saber que muitos vão conseguir manter essa terceira aliança, correspondendo ao que é esperado da humanidade. E eu desejo, irmãos, estar entre eles, é o meu objetivo de vida. Vamos fazer juntos? Eu convido vocês também a ter este objetivo de vida, a ser incluído no povo que está descrito ali em Apocalipse, irmãos. Nós não temos muitas informações sobre a primeira aliança, como lemos hoje no texto de Bereshit, capítulo 2, versículo 15 a 17. A humanidade ela foi criada para guardar, irmãos, proteger o Gan Eden, aquele jardim que foi criado para a nossa habitação. Existem algumas outras ordenanças desta primeira aliança que não são conhecidas. A responsabilidade do ser humano de dar nome ao que foi criado, se alimentar de tudo que tivesse semente e não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente, irmãos, uma árvore sem sementes. Porém, não temos a profundidade do que foi esta primeira aliança. Certamente, Hashem ele explicou detalhadamente a Adão como aquele jardim deveria ser protegido e de quem deveria ser protegido. Adão foi colocado como guardião de toda a criação, porque quando nós damos nomes, nós nos tornamos responsáveis. Creio que todos que são pais aqui já passaram por essa dura tarefa de dar nome aos seus filhos. Eu passei por isso alguns anos atrás e eu passei meses procurando, pesquisando o significado juntamente com a minha esposa para nós darmos o nome da nossa filha. Eu realmente passei muitos meses. Faltando pouco para ela nascer que nós decidimos o nome dela. Porque eu não queria colocar qualquer nome, eu queria saber de fato o significado, o que significava o nome que nós estávamos colocando em nossa filha. Irmãos, em nome de Yeshua Mashiach, nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós colocamos nome. E embora, irmãos, as Escrituras, elas deixam claro que herança de Hashem são os filhos. Terlim, Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos também são um dom de Adonai, e o fruto do ventre é uma recompensa. Certamente eu e você, nós respondemos pelo modo que cuidamos daqueles que pertencem a Hashem. Saiba disso. Tenha esta consciência. Do contrário, nós não teríamos a administração de como deveríamos educar os nossos filhos, como se não soubéssemos como fazer isto. Vejam o que diz Efésios, irmãos, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, nem façam deles pessoas ressentidas. Em vez disso, eduquem-nos com o tipo de disciplina e instrução proveniente do Senhor.
E quando lemos um texto deste, nós descobrimos que, na verdade, não sabemos mesmo como educá-los. Todo pai precisa de Hashem, irmãos. Todo pai precisa do Senhor, de Yeshua, para criar os seus filhos através da Ruach HaKodesh. Irmãos, uma das minhas maiores orações em relação à minha filha, juntamente com a minha esposa, é que o Senhor nos ajude a sermos facilitadores para que ela se torne quem o Eterno criou para que ela seja. Uma das minhas maiores orações são essas. E ainda essa semana eu estava orando de forma mais profunda em relação a isso. Pai, não permita que eu e minha esposa sejamos pessoas que façam marcas de mal, que venham a causar traumas na vida dela. Eu não quero ser, Pai, um pai dessa forma, mas eu desejo ser alguém, Eterno, que instrua minha filha nos teus caminhos, que a ajude a florescer e se tornar quem o Senhor escreveu, quem o Senhor sonhou para que ela seja. Nós precisamos de ajuda, irmãos, o Eterno sabe, e Ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós descobrimos que nós não sabemos e nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós somos, irmãos, tão responsáveis pela criação como devemos hoje ser por nossos filhos, que são de fato herança de Hashem, mas a nossa autoridade perante a criação se perdeu. Perdemos a primeira aliança e quebramos a segunda aliança também. Então, a segunda aliança nos foi dada, a Torá, aliança pela qual praticando viveremos. E nos dedicando a compreendê-la, estudá-la, compreenderemos a mente de Hashem e por meio dela, então nós viveremos, irmãos, por ela. Nós nos aproximaríamos de quem nos fez, de quem nos formou para si como família de fato. E é impressionante como temos a capacidade de nos sentir rejeitados, quando nós é quem temos feito isto. Nós, quantas vezes, irmãos, esta semana eu estava refletindo e conversando com um irmão amado sobre esta questão exatamente. Quantas vezes nós ficamos doloridos? Porque machuca. Machuca sim, quando nós nos sentimos rejeitados. Mas isso vai muito também do nosso orgulho, o se sentir rejeitado. Porque nós vamos pensar que o outro deve alguma coisa para nós. Mas, irmãos, quantas vezes eu estava conversando com esse irmão? O Eterno deseja estar conosco, de forma íntima. Ele deseja estar próximo. Ele deseja conversar conosco. Eu acredito que todos já se sentiram rejeitados. Quando você procurou alguém para conversar, você está feliz, você deseja estar perto daquela pessoa. E você não tem o retorno. Da mesma forma que o teu coração estava ali bem quentinho, vamos colocar assim, e desejoso. Reflita sobre isso. Eu reflito muito sobre isso, irmãos. Houve um processo que os irmãos sabem que o Senhor tratou na minha vida e eu refletia sobre isso. Senhor, quantas vezes eu fiz isto? Eu posso estar me sentindo rejeitado e tão dolorido e tão machucado, mas quantas vezes, Pai, eu feri o teu coração? Quantas vezes, Pai, eu entristeci o teu coração? E, irmãos, o Senhor, Ele espera. Lá em Yeshayahu, no capítulo 30, eu não me lembro exatamente o versículo, mas tem um versículo que diz, o Eterno, Ele espera. Ele espera, irmãos, para que nós nos voltemos para Ele nos fazer o bem, para nós estarmos juntos, irmãos. Que você não faça isso com o Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Então o Senhor nos deu a Torá para nós conhecermos o coração dEle, para nós nos aproximarmos dEle, irmãos. Em nome de Yeshua Mashiach. E como eu estava dizendo, é impressionante, irmãos, como nós temos a capacidade de nós nos sentirmos rejeitados. Com a sua palavra, com a intimidade de Yeshua, irmãos, o Senhor nos chamou para estarmos próximo a Ele, próximo de Yeshua, com essa possibilidade de estar acessível a Ele, irmãos, através da Ruach HaKodesh. Nós fazemos, irmãos, isto todos os dias que nós deixamos de dar atenção à aliança que nos foi oferecida e está disponível para nós, para mim, para você, hoje. Ainda, irmãos, essa aliança, ela permanece disponível. Como está a sua vida em relação a esta aliança? Para ocorrer essa terceira aliança, irmãos, não foi simples.
Não existia ninguém que não tivesse transgredido as 2 primeiras alianças para que uma terceira fosse possível. Alguém tinha de validar a primeira aliança, ter a coragem de cumprir a segunda aliança para então recebermos a possibilidade de uma terceira e última aliança disponível para a humanidade, irmãos. Então um homem nasceu aqui, sem pecado, e ele conseguiu corresponder às 2 primeiras alianças e criar a terceira com o poder de nos reparar. Essa terceira aliança, através deste homem, Yeshua, tem o poder de nos reparar, irmãos. Yeshua tem o título de último Adão. Ele reparou a ruptura da primeira aliança. Vejam o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49, quando nós lemos, eu vou ler novamente. 1 Coríntios 15, 45 a 49. De fato, o Tanar afirma neste sentido. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser humano vivo. Porém, o último Adão se tornou um espírito que concede vida. Reparem, no entanto, que o corpo do espírito não vem em primeiro lugar, e sim o corpo humano comum. O procedente do espírito lhe é posterior. O primeiro homem é da terra, feito de barro. O segundo homem do céu. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas com o homem do céu. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem na terra, também portaremos a imagem do homem do céu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que nos concedeu essa possibilidade de nascermos de novo em Yeshua HaMashiach. E por ter cumprido toda a Torá da segunda aliança, Yeshua conseguiu trazer em si uma terceira aliança, ou seja, a Brit Hadashah, a nova aliança, por meio do pagamento do resgate que já havia sido profetizado sobre a vida de Adão. Mashiach abriu a oportunidade por meio dele mesmo do retorno de cada um de nós para Hashem, irmãos. E realmente livre, ele, irmãos, nos concedeu a possibilidade de vivermos livres do peso do pecado que fazia pressão sobre nós para que nós nos tornássemos, sabe o quê? Habitantes do Sheol, irmãos. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Romanos 5, 12 a 14. Tudo funciona da seguinte forma. O pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado, a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes de a Torá ser outorgada, mas o pecado não era contado deste modo enquanto não havia Torá. Entretanto, a morte regeu de Adão até Moshe, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do mandamento direto perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa. Pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça de Hashem, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua, o Messias, excedeu a muitos, recebeu a muitos, conquistou a muitos, irmãos. Adão abriu a porta para a morte quebrando a primeira aliança, mas Yeshua abriu a porta para a ressurreição por meio de uma terceira aliança, irmãos. 1 Coríntios 15, 22. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pela vida do seu Filho,
por este plano, irmãos, perfeito. Você consegue enxergar, você consegue ver este plano maravilhoso. É um plano perfeito. Quantos aqui compreendem que nós estamos, irmãos, na última oportunidade dada à humanidade de sermos reparados? Irmãos, não haverá outra. É a máxima. E quantos aqui compreendem o que Mashiach Yeshua fez por nossas vidas? Será que nós compreendemos o que ele fez por nós, irmãos? Por obediência ao Pai, mas também por amor a mim e a você? Será que nós conseguimos alcançar o tamanho deste amor por nós, irmãos? A decisão que este homem tomou pela minha e pela sua vida. Reflita sobre isto, irmãos. Nos ajuda muito a compreender isto. Novamente, quando você sente um desejo forte no seu coração, que você quer estar muito junto de alguém. O plano do Pai, ele deseja estar muito junto a você. E ele fez este plano através do filho dele. E o filho dele disse sim. E cumpriu esse chamado até o final, irmãos. E quantas vezes, irmãos, nós estamos novamente sofrendo. E é verdadeiro o nosso sofrimento. É verdadeiro o nosso sofrimento. Mas, irmãos, toda a dor que você está sentindo, todo o processo que você está vivendo agora na sua vida, é maior do que Yeshua sofreu. É maior do que a dor que Yeshua sentiu por você. Irmãos, o Senhor não está indiferente em relação a mim e a sua dor, não, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, nós temos dúvidas do Senhor? Quantas vezes nós temos 2, 3, 4, 5 outros pensamentos e até mesmo formulamos outros planejamentos que não são o do eterno e deixamos fluir, alimentamos, irmãos, pensamentos de estar em outro lugar, de ter outros projetos que não são do Senhor, ou de cumprir com o sim que nós dissemos por nosso Pai que está no céu. Irmãos, eu garanto a vocês, se em meio a tudo que você está vivendo agora, e novamente, em que o Pai não é indiferente em relação ao que você está vivendo. Se você tomar a sua decisão de, mesmo com toda a dor e sofrimento que você está sentindo hoje, agora, se você disser para o Pai, Pai, mesmo com tudo que eu estou vivendo, eu vou ficar aqui, juntinho do Senhor. Não existe outro lugar que eu deseje estar, Pai. Se você disser isto, se você tomar essa decisão, meu irmão e minha irmã, Ele vai te ajudar. Porque, irmãos, é impossível não me lembrar disto. E isso não estava preparado para ser dito aqui. Irmãos, se existe uma pessoa que tem a consciência de que só está aqui com vocês porque o Senhor ajudou, sou eu, irmãos. Eu tenho uma enorme dificuldade, sempre tive, desde muito novo, uma enorme dificuldade de estar diante de público, de estar diante de pessoas, de falar, sempre tive. Irmãos, o Senhor sabe que todo esse plano que é perfeito, Ele sabe que não seria capaz de eu e você cumprirmos e conseguirmos ter o êxito se Ele não nos enviasse ajuda. E o amor dEle por mim e por você é tão grande que Ele nos enviou, irmãos, após o seu filho ter voltado para Ele. Ele deixou para nós Aruch HaKodesh, irmãos, esse ser maravilhoso que conhece o coração do Pai, irmãos, e está disponível a mim e a você. E novamente é difícil guardar exatamente os versículos, mas se você parar para ler, eu estava lendo esses dias, isso me impactou de forma profunda, irmãos. Capítulo 1 de Efésios, eu acredito que seja o versículo 19. Vamos ler, irmãos, vamos ler. Este poder que está disponível a mim e a você. Efésios capítulo 1, versículo 19. Irmãos, compreendam o presente. Que Aruch HaKodesh ministre o teu coração e você compreenda o presente do Senhor para as nossas vidas. Deixa eu ver se é isso mesmo. 19 e 20. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E quão imenso é
e quão imenso é seu poder atuante em quem confia nele. Ele age com a mesma... Irmãos, ouçam isso em nome de Yeshua. Este poder age com a mesma intensidade utilizada ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos e se assentar à sua direita no céu. Isso mesmo, versículo 19. Este poder, irmãos, da Ruach HaKodesh está disponível a mim e a você. O poder que fez Yeshua ressuscitar dentre os mortos está disponível a mim e a você. O Senhor sabe que sozinhos nós jamais conseguiríamos, irmãos. Jamais. Talvez, em nome de Yeshua, talvez você já congregue conosco há muito tempo. Mas será que você tem noção de que uma aliança está sendo oferecida para você como foi feita para nossos primeiros pais no Éden? Ou você continua lamentando o pecado? Você continua lamentando o pecado deles e esquecendo que uma aliança está sendo oferecida a você. E tudo que você precisa para entrar nesta aliança com Hashem é amor e compromisso. Porque Ele tem amor e compromisso por você. Para nós finalizarmos, eu e a minha esposa, nós tivemos a oportunidade recente de assistirmos o filme A Forja. E uma frase me impactou profundamente, irmãos, que diz neste filme: precisamos ser mais fontes e menos drenos. Eu acredito que você já viveu situação assim, em que você viveu algo, ou esteve perto de alguém, em que você se sentiu drenado, você se sentiu sugado. Que nós sejamos mais fontes, irmãos, porque o Senhor concedeu para mim e para você a fonte, irmãos, de vida. Hashem não tem para você uma vida de assistencialismo. Ele lhe chamou para estar ao lado dele como o Mashiach está hoje. Através do poder da Ruach HaKodesh. Proteger este mundo, irmãos. O Senhor colocou a nós aqui para proteger este mundo, existir aqui em autoridade, desfrutar do reino do céu enquanto nós estivermos aqui como embaixadores, irmãos. Será que este mundo já convenceu você? Já te convenceu de que você é apenas mais um entre bilhões e que você não é único coisa nenhuma? Se isto te aconteceu, quando foi que isso ocorreu na sua vida? Quando foi que você rompeu a sua aliança para você se ver desse jeito, desta forma? De forma tão diminuída e irresponsável como os nossos pais no Éden. Nós estamos na máxima judaica, irmãos, na terceira aliança, e uma quarta, tenha certeza disto. Uma quarta aliança, ela não nos será oferecida. Acreditem nisto. Porque, irmãos, essa semana, quando eu comecei a ler essa paraxá, essa porção, a Ruach HaKodesh começou a ministrar no meu coração sobre esta questão de que o Senhor tentou uma vez, não deu certo. Ele fez mais um novo plano, segundo, não deu certo. E aí ele veio com o terceiro. E eu parei, eu não conseguia mais ler, eu fiquei apenas sendo ministrado. Não vai ter uma outra, irmãos. Esta é a última. Não desperdice, em nome de Yeshua Mashiach. Esta é a última tentativa de Hashem, de ter uma aliança com a humanidade, de ter uma aliança com você. Se Hassatan iludiu a sua vida, lhe mostrou que o conhecimento do bem e do mal é melhor do que andar com Hashem, saia desta armadilha enquanto a Ruach HaKodesh ainda está aqui. Porque nós sabemos que ela será removida. Pare de ouvir o mal em nome de Yeshua. Como Hashem, irmãos, como Hashem foi com nossos pais no Éden. Ouça isto. Ele foi com os nossos pais no Éden. Ele deseja hoje caminhar com você por meio de Yeshua. Prover você. Prover ensino da palavra por meio da Ruach HaKodesh. A nós está disponível, por meio desta terceira aliança, caminhar por todas elas, conhecer os segredos deste mundo, mas também vivermos em aliança com Hashem. Aceite esta aliança na sua vida e siga cumprindo responsavelmente tudo que é e que já foi proposto a você e que você disse sim. Porque esta é a única aliança que nós podemos ter, irmãos, que nós podemos cumprir.
por termos conosco alguém que nos capacite, Mashiach Yeshua. Ele continua caminhando conosco, irmãos. E a Ruach HaKodesh que nos foi outorgada. Hashem sabia, irmãos, ele sabia que sozinho nós não poderíamos fazer isto. Nós seríamos como os nossos pais se nós estivéssemos sozinhos. Este mundo, irmãos, ele não tem nada a nos oferecer. Ele está destinado a ser destruído. Você se lembra disto? E hoje é o dia de nós nos voltarmos, de você se voltar para esta aliança e deixar tudo que te iludiu aqui. Pois não vai durar, irmãos, nada desta terra vai durar. Nós estamos exatamente onde os nossos pais estiveram no passado. Só que hoje a escolha e a responsabilidade é minha e é sua, de entrarmos ou não em aliança com Hashem. Eu quero essa aliança e eu vou lutar por ela até o final da minha vida, irmãos, em nome de Yeshua. E eu preciso da Ruach HaKodesh para isto. Eu sou tão frágil e suscetível a este mundo como qualquer um de vocês. Mas eu sei, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. E existe toda uma estrutura que trabalha para servir em amor, compromisso e oração constante para que você entre em aliança com Hashem por meio de Yeshua. Não tema. Não tema, meu irmão, minha irmã. Você terá a ajuda da Ruach HaKodesh, porque fiel é Hashem para cumprir com a palavra dele. Assuma a responsabilidade e Hashem te chama. Ele chama você hoje pelo seu nome, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. No próximo Shabat, dia 2 do 11, será um Shabat de Rosh Chodesh. Nós teremos uma única Parashá 2, Noach. Hashem instruiu Noach, o único homem que não havia sido arrebatado pela violência e pela corrupção do mundo naquela época. Noach, em obediência, seguiu as instruções de Hashem, construiu uma grande arca de madeira revestida por dentro e por fora, e ocorreu uma inundação que durou 40 dias e 40 noites, e as águas se agitaram por mais de 50 dias, antes de baixar, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noach despachou um corvo que não voltou, e depois um pombo que voltou com um ramo de oliveira. E naquela época, como hoje, havia 2 espíritos diferentes sobre a terra. Estão todos convocados a lerem, a separar tempo para meditar nesta palavra, que o Eterno fale poderosamente ao coração de todos, em nome de Yeshua. Pai amado, em nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas. Pai, eu quero render a Ti, Senhor, ações de graças, bendizer o Teu santo nome, Pai. Pai, como é bom poder desfrutar da Tua presença. Como é bom, Pai, poder desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Pai, Tu sabes, Pai, quantas vezes nós nos entristecemos porque nos sentimos rejeitados. Quantas vezes nos machuca, Pai, porque este mundo, as coisas deste mundo, ele realmente não tem nada conosco, Pai. E ainda nós ficamos tristes por conta disso. Pai, ajude-nos a não termos o comportamento que o mundo, que pessoas, conscientemente ou inconscientemente, têm para conosco muitas vezes. Em nome de Yeshua Mashiach, mas ajude-nos, Pai, a assumirmos um comportamento de responsabilidade, de amor, Pai, nos lembrando que nós não somos daqui. Pai, isso está constantemente na minha mente. Eu não sou daqui. Pai, eu fico imaginando como será quando eu tiver um outro corpo. Ah, Pai, em nome de Yeshua, ajude os meus irmãos e irmãs, caso eles tenham sido iludidos, Pai, enganados pelas coisas desta terra. Em nome de Yeshua, e ajude a todos, Pai, a buscar primeiramente o Senhor, o reino dos céus, porque, Pai, as outras coisas o Senhor vai certamente acrescentar em nossas vidas. Mas ajude-nos, Pai, ajude o Teu povo. Tu sabes que sozinho nós não podemos. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e fiel e tem permanecido ao nosso lado, ao lado desse povo. Continua conosco, falando conosco, Pai, e corrigindo nossas vidas no Teu amor, em nome de Yeshua Mashiach. Que assim seja, assim seja.